Olá pessoal, esse vídeo faz parte do projeto A Vida nas Aldeias Portuguesas, embora esse projeto seja mais para tratar do cotidiano, das produções artísticas, da cultura, da vida do lugar, das aldeias portuguesas. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente a respeito relacionado ao custo de vida. Esse não é um vídeo específico sobre o custo de vida. Esse é um vídeo que eu quero tratar do poder de compra do salário mínimo, para que vocês tenham uma noção do poder de compra que tem o salário mínimo português, né, dentro dessa nossa realidade. E é bom que a gente deixe bem claro que a realidade de um imigrante é uma coisa, a realidade de um nativo que tem uma família, que tem toda uma estrutura familiar, que vive, né, dentro de um contexto, de um determinado contexto, é muito diferente da estrutura da vida de um imigrante, né? E tem vários tipos de imigrantes em Portugal. Então é muito difícil você generalizar isso. Então é só mesmo para a gente ter uma ideia do poder de compra do salário mínimo a partir de alguns equipamentos eletrônicos, principalmente relacionados a esse canal, porque é um canal que é voltado não somente para essa questão da vida nas aldeias portuguesas, mas tem outros aspectos também culturais e principalmente relacionados à música. Então é um canal muito visitado por músicos, por pessoas que se interessam pelo assunto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: que o sistema de compras através de parcelamento de cartão de crédito não tem em Portugal. Geralmente as lojas têm o seu próprio sistema de parcelamento com os seus cartões próprios. Então é normal que as pessoas tenham um cartão para cada tipo de loja, principalmente as grandes lojas de produtos eletrônicos aqui em Portugal e também instrumentos musicais. E o sistema de parcelamento não é muito comum aqui, mas já existe e já está crescendo. Mas é possível hoje em dia você comprar em 3, 4 vezes sem juros. Acima disso, normalmente são cobrados juros. Mas os juros, eles não têm uma taxa assim muito alta. Inclusive eu estou colocando aqui no quadro para vocês um exemplo, uma simulação de uma pessoa que, por exemplo, vai fazer um empréstimo de 1.500 euros. Por esse quadro, uma pessoa que vai fazer um empréstimo de 1.500 euros, ela vai pagar, embaixo aí estão as variações de juros, né? Os juros que são cobrados. Então isso aí varia muito em função do empréstimo. E essas informações aí, elas têm que constar quando você vai fazer um determinado empréstimo. Não cabe aqui explicar o que significa cada uma dessas taxas. Isso é só para se ter uma ideia. No empréstimo de 1.500 euros, em 24 vezes, a pessoa vai pagar 68,78 por mês, o que daria mais ou menos uns 150 euros a mais ao final de 2 anos. Então a pessoa avalia se vale realmente a pena esperar para juntar esse dinheiro ou já pagar e já ter o produto. Então aí é possível ter uma ideia de como funciona esse sistema de financiamento, vamos dizer assim, né, de parcelamento das compras, que isso é um aspecto interessante em Portugal e bem diferente do Brasil. Agora, o salário mínimo português, eu vou tomar como base para esse vídeo o salário mínimo de janeiro de 2023, que bruto corresponde a 760 euros. Tá? O desconto em cima disso aí gira em torno de 11% para a segurança social, mas o trabalhador recebe, além do salário mínimo, geralmente o auxílio alimentação, que varia muito, mas se a gente colocar em torno de 2 euros, 2,50 um auxílio alimentação, que é o mais baixo que dificilmente um trabalhador recebe, vamos acrescentar mais 50 euros por mês. Então, em torno, assim, o mínimo que um trabalhador em Portugal recebe é 726 euros, mais ou menos isso, 726, 730 euros, que é o mínimo que um trabalhador recebe, levando-se em conta que quando se fala em mínimo, as pessoas lembram daquelas profissões menos remuneradas. Mas em Portugal, por exemplo, o mecânico, o pedreiro, o carpinteiro, quem trabalha com limpeza, salão de beleza, são os mais bem remunerados. Um mecânico, por exemplo, são 20 euros por hora o mínimo que se paga por um mecânico.
Para cortar o cabelo masculino, são 10 euros que você paga para cortar o cabelo, só para ter um exemplo de como esses profissionais recebem. Então, assim, quando eu falo em 730 euros, que realmente é o mínimo que um trabalhador recebe. Então, nós devemos sempre pensar a partir disso aí. Então, vamos colocar, arredondar para 720 euros o salário ao qual eu vou me basear todos os preços que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. Então, levando-se em conta que para você ter um home studio, você vai precisar de iluminação, no meu caso, instrumentos musicais, um computador, uma boa câmera para filmar, mais um estabilizador, tripé, todo esse processo. Igual no meu caso aqui eu vou falar da câmera, do estabilizador e de alguns instrumentos musicais. Vamos começar pela câmera. Eu tenho uma Canon EOS 250D, que ela custa em torno de 600 euros. Estou colocando aqui o quadro para vocês terem uma ideia de uma loja que eu peguei. Embora eu consegui comprar numa loja essa Canon por um valor até menor. Aliás, de uma loja para outra eu consegui um desconto de 40 euros, que é considerável. Mas 600 euros dentro de um universo de 720 euros, ou seja, uma câmera dessa custa menos do que um salário mínimo, né? Então não é uma coisa tão cara se levar em conta o poder de compra do salário mínimo. Como estabilizador, para fazer minhas filmagens, eu uso um estabilizador, né, um gimbal da Feiyutech, o G6 Max. Eu comprei pela AliExpress e custou 170 euros. Esse estabilizador tem um dado interessante que é o seguinte, porque eu comprei da AliExpress, mas no caso da Europa, existe um armazém, né, de produtos chineses que é feito na Europa. Então os produtos são já armazenados na Europa. Então muitas vezes você compra, quando você vai comprar no site, ele diz de onde está vindo, se vem diretamente da China ou se está vindo da Europa. Quando vem da Europa, você não paga nenhuma taxa de imposto. Então esse eu comprei, ele veio da Espanha e em menos de 24 horas ele chegou na minha casa. E eu paguei 170 euros. Se eu fosse comprar em Portugal, ele custaria 270 euros. Então, um estabilizador G6 Max da Feiyutech custa cerca de 25% mais ou menos de um salário mínimo. Cerca de 20 a 25% de um salário mínimo português. Então, daí você vai dar para se ter uma comparação. Não vou fazer aqui a conversão em reais, porque varia muito de período para período o euro, né? Ele vai variando no período e a simples conversão não te dá uma noção exata do poder de compra, porque você tem que analisar quanto custa um produto em relação ao salário mínimo. E também, como eu já falei, não é um vídeo sobre custo de vida, apenas alguns aspectos do salário mínimo, né, do poder de compra, porque se for falar de custo de vida, a primeira coisa tem que falar do aluguel, né? Os aluguéis em Portugal são muito caros, então o aluguel custa, hoje em dia, está em torno de 500, 600 euros no mínimo que se paga por um aluguel. Então, assim, um casal, por exemplo, praticamente um salário de um casal é para pagar o aluguel. Então, eu estou falando que a gente tem que observar esses aspectos, né? Uma coisa é ser imigrante, outra coisa é ser nativo, uma coisa é reconstruir uma vida ou construir uma vida em Portugal, outra coisa são os portugueses que já têm a sua vida construída, já têm família, muitas vezes moram em casa própria, e aí esse poder de compra ele se torna bem maior. Então, eu falei da câmera, do estabilizador, você precisa também ter um bom computador, como o caso aí que eu estou colocando na tela. Esse computador é um notebook da HP de 16 polegadas, né, um monitor, um i7, tem 16 de RAM e 1 TB de SSD. Custa 900 euros, né, um salário mínimo e não chega a ser um salário mínimo e meio, mais ou menos um salário mínimo e meio, não chega a ser exatamente isso. Mas por cerca de um salário mínimo e meio você consegue comprar um computador desse, que para quem trabalha com audiovisual, ele responde bem. Bom, agora eu vou falar dos instrumentos. Eu tenho uma guitarra Ibanez,
modelo AS53 Tobacco Flat. Ela é uma guitarra semiacústica e eu comprei por 260 euros. Pouco mais de, vamos dizer assim, de 30% do salário mínimo. Juntamente também eu tenho um contrabaixo da Harley Benton, que é esse modelo que vocês estão vendo, que eu acho muito bonito, eu gosto muito desse modelo. Não é um contrabaixo de primeiríssima qualidade, tudo, mas eu poderia comparar com o contrabaixo da Yamaha, que eu também tinha quando morava no Brasil. Esse contrabaixo é um DRBX, e comparativamente com esse que eu tenho, o da Yamaha é um pouco melhor, mas não é muito superior. Então dá para se ter uma ideia. Esse da Yamaha está por volta de 180, 190 euros. Eu comprei esse contrabaixo por 140 euros. É uma loja da Alemanha que você compra pelo site. E eles entregam aqui, eu pago 20 euros de frete da Alemanha até aqui. Lembrando-se que é uma loja alemã, então o salário mínimo da Alemanha, que é muito maior do que o de Portugal, daí pode-se ter uma ideia, né, da questão do poder de compra de um salário mínimo. Lembrando-se o que significa, se 140 euros para um português não significa um valor tão alto, imagine 140 euros para um alemão. Mas um contrabaixo com esse mesmo modelo, mas uma marca superior, de qualidade melhor, você pode comprar aí por 400 a 500 euros. E aí assim, a gente pode chegar naquele instrumento que, vamos dizer, é o grande sonho de consumo. Eu não tenho muito interesse nesse instrumento, não sei nem por que usam tanto assim, mas é um violão da Godin, né? E esse violão você pode comprar aqui por 2.000 euros. Um violão desse você pode comprar por 2.000 euros. Aliás, eu não conheço muito a Godin, essa marca, e nem os modelos, mas eu já vi violões da Godin por até 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros. Eu acredito que esse deva ser um dos tops de linha, né? Aliás, por cerca de 2.000 euros, 1.500 euros, 1.500 você compra uma guitarra da Gibson, de primeiríssima qualidade também. E é possível hoje você comprar um violão, por exemplo, feito por um luthier. Aqui em Portugal, você com 1.000 euros, você consegue comprar um violão feito por um luthier. Inclusive não sei se é o principal, mas um dos principais nomes da lutelaria, que constrói guitarra portuguesa em Portugal, aqui. E é muito concorrido o nome, muito famoso, né, esse luthier. Uma guitarra portuguesa feita por ele custa em torno de 1.000 euros. Então, por conta de um salário mínimo e meio, você consegue comprar uma guitarra portuguesa ou consegue comprar um violão feito por um luthier. E cerca de mais ou menos 3 salários mínimos você compra um violão desse Godin. Então são 3 salários mínimos, você compra um violão Godin, pode comprar uma guitarra, uma Gibson, você acha por 1.500 euros aí, uma guitarra muito boa, top de linha assim. Então são realmente instrumentos que são bem caros, vamos dizer assim, para a realidade brasileira, mas para o salário mínimo de português eles se tornam bem acessíveis. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu quis passar um pouco a ideia a respeito do poder de compra do salário mínimo português. Lembrando, não é sobre custo de vida, e sim sobre o poder de compra, para até abrir uma discussão sobre isso, né, sobre essa questão de salário. O salário mínimo a partir de janeiro de 2023 será de 760 euros e o plano do governo é que em 2026 ele vai aumentando gradativamente até chegar a 900 euros. E eu estou falando especificamente de Portugal e levando-se em conta que esses preços, né, você vai encontrar tanto em Portugal quanto na Espanha. A mesma loja que eu compro instrumentos em Portugal é uma loja espanhola, também tem na Espanha. E uma loja muito grande, que muita gente em Portugal compra, é uma loja alemã, através de um site, mas, por exemplo, o mesmo instrumento que eu compro em Portugal, o alemão também compra.
um francês também compra. E o salário mínimo da Alemanha, da França, é o dobro do salário mínimo português. Então, o poder de compra nesses países, através do salário mínimo, é muito maior. Então, isso é só para a gente ter uma ideia, ter uma noção e, quem sabe, abrir uma discussão sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser levantar alguma questão, deixa aqui nos comentários que eu posso responder, ou fazer, quem sabe, um outro vídeo sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado e ajudem, né, curtam o vídeo, ajudem a compartilhar, para que a gente supere, né, as dificuldades hoje que é a divulgação do nosso trabalho através do YouTube, né, os problemas todos que tem os algoritmos e fica muito complicado, né, às vezes, para você divulgar um trabalho. Mas então é essa a ideia, e quem puder não deixa de assistir os outros vídeos sobre a vida da aldeia portuguesa, nas aldeias portuguesas, sobre aspectos da cultura, aspectos gerais desse tipo de vida, né, desse tipo de sociedade. E tem muito material ainda que está sendo produzido, e principalmente para o próximo ano. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. E não esqueça de deixar o seu comentário.